Olá, amigos do Brasil, tudo bem? Marcelo no 12º dia em Portugal e no segundo dia em Coimbra. Hoje de manhã, por volta das 10 horas, eu peguei o autocarro, que é o ônibus, que aliás passou no horário, e com destino ao centro histórico de Coimbra. Como eu falei para vocês, esse bairro que eu estou é fora desse centro histórico, desse centro expandido, mas de ônibus chegou em 20, 25 minutos lá. Diga-se de passagem, um ônibus que anda numa velocidade assim devagar, tem muitos idosos, claro. 10 da manhã tem bastante idoso, acho que em qualquer lugar, né? Porque já saiu um pouco daquele horário de rush, mas de qualquer forma o ônibus vai assim tranquilo, não vai numa velocidade alta, né? E nesse percurso que durou 20 minutos, uma coisa me chamou a atenção. A gente passou por um bairro chamado Bairro do Ingote. E eu percebi que esse bairro, além de ter subido e descido muita gente, eu percebi também que o padrão dos edifícios era um padrão assim um pouco mais falho no acabamento, muitos edifícios de uma cor assim semelhante, aquela cor meio bege, assim, sem acabamento, sem uma pintura diferente, em um estado de conservação um pouquinho pior. Isso aí me chamou a atenção quando passou por esse bairro do Ingote. E depois, quando eu voltei aqui pro lugar que eu tô, né, para a casa da dona Fátima, eu estava conversando com ela sobre aquele bairro e ela me disse que aquele bairro é um bairro que aqueles edifícios foram feitos pela Câmara, que deu a entender assim que é a prefeitura, alguma coisa do gênero, pelo governo, para que prioritariamente quem morassem ali fossem os ciganos. E os ciganos disse, né, que acho que hoje nem tanto, né? Mas hoje um pouco menos. Mas às vezes eles acabam causando alguns problemas porque às vezes são muito barulhentos, brigam muito entre eles, fazem muito rolo, esse tipo de coisa. Então ela estava me dizendo que aquele bairro é um bairro que não é assim muito adequado para se morar, por conta dessa coisa de tá tendo às vezes confusão, às vezes a polícia pode estar passando ali com uma certa frequência. Claro que eles têm aqui, o governo tem feito leis e atuado na assistência para que esse povo cigano acabe se enquadrando. Eles recebem subsídios até para moradia, mas tem que prestar algum tipo de contas também, tem que manter os filhos na escola, tem que se adaptar a certos padrões da sociedade que muitas vezes eles não estão acostumados. Então é uma forma até deles conseguirem conviver com uma certa harmonia com os outros cidadãos do país, sejam eles portugueses ou outros estrangeiros, né? Mas o que me chamou a atenção foi que era um bairro com uma característica assim aparentemente mais precária, digo principalmente em termos da moradia, e que, segundo me informou a dona Fátima, os aluguéis lá são muito mais em conta, você consegue até comprar com uma certa facilidade, mas talvez um brasileiro que venha para cá, claro, ali não são só ciganos também, existem muitos portugueses, pessoas até talvez que tenham uma renda um pouco inferior, porque se as condições, mas não é um bairro também longe do centro, inclusive ficava dois bairros aqui ao lado do que eu estou, que é um bairro assim bem residencial, com casas inclusive, né? Mas para a gente saber que também. E outra coisa também que eu estava conversando com ela, eu falei, puxa, mas o tipo de problema que às vezes eles causam pode representar, por exemplo, eles cometem crimes de roubos à mão armada. Ela disse que não, que esse tipo de coisa eles não fazem. O que às vezes, não são todos, claro, mas o que às vezes eles ficam envolvidos é essa questão de drogas, de tráfico e a questão mesmo de serem pessoas que brigam muito entre eles, fazem muito barulho. Inclusive, ela estava comentando comigo que num tempo que ela alugava moradias aqui para quartos mensais, recebeu inclusive um casal que até então ela não sabia que eram ciganos, e
durante muito tempo eles pediam, não, não precisa limpar o quarto, não, a gente mesmo limpa. E eles ficaram morando no quarto aí por uns 3 meses e vira e mexe tinha algum barulho, os outros moradores reclamavam. E depois, quando finalmente eles tiveram por N motivos que sair, ela verificou que quando abriu a porta lá da casa deles, eles tinham uma criação de coelhos dentro do quarto. Então ela ficou surpresa, já falou, não, agora que vocês têm mesmo que sair, não bastasse o barulho que as brigas que vocês constantemente têm feito entre vocês dois aí, agora só me faltava essa, uma criação de coelhos aqui em casa, né? Então isso é uma curiosidade que eu achei interessante estar falando para vocês. Quando eu cheguei no centro histórico, depois que eu andei um pouco, e Coimbra, às vezes a gente pensa assim, puxa, mas que mais eu vou ver aqui em Portugal, né? E você acaba vendo coisas que são um pouco parecidas, mas com as outras, mas quando você chega e se depara com aquela nova cidade, porque eu já tinha ido, vocês se lembram, em Lisboa, em Porto e em Braga. Então, em alguns momentos você pensa, puxa, mas há mais o que ver em Portugal? E realmente há. É, a gente pensa às vezes, será que eu vou enjoar de ver castelo, palácio, igreja, comércios diferentes, cafeteria, padaria e expressões diferentes? E realmente quando você se depara com um novo local, um novo sítio, né, como se diz por aqui, um novo local, as suas energias se renovam e você consegue fazer novos passeios e se encantar com as coisas. Quer dizer, é como se fosse mais do mesmo, como se fosse igual, mas não é igual, é diferente. Quer dizer, realmente eu passei ali pela ponte de Santa Clara também, que passa em cima do... O rio aqui é o rio Mondego, né? Então, essa ponte de Santa Clara passa sobre o rio. Também você também tem uma visão muito bonita, né? Muito bonita, mas diferente daquela que eu retratei para vocês que tem no Porto, né? Aquela é muito peculiar, mas essa também é muito bonita e a cidade assim também é bonita. Eu assisti a um show de fado, chama Fado ao Centro, e acho que também é conhecido pelo nome Fado às 18, porque dizem que o fado em Portugal ele tem algumas peculiaridades dependendo da região de Portugal que você está. Esse fado aqui que é feito em Coimbra tem a Universidade de Coimbra, muito antiga, muito famosa. Eu inclusive estive passeando um pouco ali pelo campus da faculdade e é um passeio mesmo imperdível. E depois, numa hora que eu estava passando, acho que os estudantes estavam saindo, você vê aquela movimentação, aquele campus assim muito grande. E para quem tem filhos, né, logo já pensa, puxa, que interessante seria se um dia meu filho, minha filha quisesse estudar aqui, né? A gente pensa porque certamente é uma universidade de tradição e certamente também com uma grande qualidade de ensino, penso eu, né? Então estive ali no campus e gostei muito também. Mas o que eu estava dizendo é que eu fiquei curioso hoje, eu já tinha visto as loterias, as casas lotéricas que tem aqui, e estava até com uma certa curiosidade. Eu não sou muito assim de jogar quanto aí no Brasil, mas estava com uma certa curiosidade de fazer algum jogo, algum joguinho aqui, ver como é que era. E é lógico, quem sabe ganhar, né? Ganhar e ganhar bastante, mas isso aí é um pouco, né? Então o que aconteceu? Eu entrei numa casa lotérica, lá estava vazia. Aí comecei a conversar com a funcionária e falei, qual um tipo de aposta aí? Eu não quero apostar muito não, mas só para ver se eu ganho algum prêmio e tal. Aí ela me mostrou aquelas raspadinhas, né? Aqueles cartõezinhos, que é uma coisa que tem aí no Brasil, que você raspa e de repente se tem um determinado prêmio lá escrito, se tem 3 valores iguais, né? Você ganha aquele prêmio. Então se tem o símbolo da raspadinha, né? Que no caso dessa que eu fiz era até peculiar, né? Se nós formos pensar bem, era aranha da sorte. Então uma raspadinha da
Aranha da Sorte. Então, quer dizer, você pega o cartãozinho ali, faz a raspadinha na Aranha da Sorte, né? E conforme você vai raspando ali, se num daqueles desenhos tiver uma aranha, não é o prêmio maior, mas você já ganha 10 euros, né? Independentemente de qualquer coisa. Tinha um prêmio lá maior, né? Que deve ser poucas vezes que dá. Mas em toda aquela sorte de principiante que se diz, né? Eu paguei 1 euro por essa raspadinha e conforme raspei ali os 6 espaços, né? Se tivesse 3 do mesmo número, ganhava. Então teve lá 2 euros que se repetiram. Então, quer dizer, eu tive um grande lucro aí, porque paguei 1 euro e no final das contas ganhei 2 euros, né? Aí eu ia pegar os 2 euros, mas falei assim, já que, né, já ia gastar esse valor mesmo, ganhei esses 2 euros. Aí eu fiz uma outra aposta, que é na Euro Milhões. Essa aqui já é mais... vai correr hoje aqui. Acho que é hoje e outro dia também que corre. Essa Euro Milhões você marca... tem uma sequência lá, que você marca 5 números... E numa outra parte embaixo que tem umas estrelinhas, você marca 2 tipos de estrelinha. Então, se der essa combinação completa de 5 números e 2 estrelinhas, você ganha o prêmio máximo. Eu estava olhando aqui no último sorteio que teve, o prêmio máximo não saiu, mas o segundo prêmio pagou acho que 416 mil euros, né? E o terceiro prêmio acho que 56 mil euros. Acho que se eu ganhasse o terceiro prêmio já estava bom também, não precisava ganhar o primeiro não, já estava super satisfeito com... acho que podia ser até menos, viu? Quantos? Uns 10 mil euros eu já me contentava. Vai correr agora, né? Vamos ver amanhã, quem sabe eu trago essa notícia ou fico quieto também e não falo nada, né? Não sei, vamos ver o que acontece. Mas eu dizia para vocês que o fado aqui em Coimbra, ele tem umas peculiaridades, porque esse show que eu assisti hoje às 18 horas é um show que para no máximo 30 pessoas todos os dias tem. Então são os 3 músicos ali no palco, uma casa assim acolhedora, aconchegante, uma iluminação assim adequada. Quer dizer, você entra mesmo no espírito do fado. E o fado em Coimbra ele tem a peculiaridade de ser feito por estudantes e ex-estudantes da Universidade de Coimbra e particularmente só, pela tradição, só os homens que cantam, né? Então foi um show ali de 50 minutos, um show assim bem interessante. A gente não está muito acostumado, eu pelo menos não estava acostumado com o fado, mas umas músicas bastante românticas, bem sentimentais, né? E depois no final você tem também um vinho do Porto ali que você toma. Quer dizer, um passeio assim que vale a pena você fazer. Quer dizer, eu acho que eu não gosto muito dessa coisa de você vai para tal lugar, tem que fazer tal coisa, né? Não é que tem, mas seria bem interessante, pelo menos uma apresentação de fado, quando você estiver em Portugal, você assistir, né? Eu acho bem bacana. E era hoje, isso é o que eu tinha para falar hoje, e amanhã a gente se vê. Tchau, tchau, obrigado.